Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Livecast, edição de número 67. Ao meu lado, ele, Rafael Escocuglia. Tudo bem? E aí, meu? Beleza? Vamos Como é que a gente faz? aqui. Beleza, maninho? Beleza. Como é que você tá? Tudo tranquilo, cara. Pronto Legal, pra conhecer um mercado novo, cara? Fiquei sabendo que você andou explorando aí, a gente vai falar mais a respeito, certo? Legal. Vamos lá. Legal. Eu vou aprender bastante, eu não sei nada desse mercado. Zero. Tem um monte de pergunta aqui, pessoal, pra fazer. Eu já queria começar de verdade agradecendo toda a galera que segue a gente lá no YouTube, a galera que vem seguindo a gente lá no Spotify, comunidade crescendo bastante também, mas não posso esquecer os outros agregadores, porque estamos sim em outras plataformas aí, a galera do Google Podcast. Eu ouço no Spotify. No Spotify? Spotify. Eu gosto mais do... Como eu estou em todos, então eu só escuto os que eu não estou. Mas eu estou no iTunes, cara. Não é iTunes, né? É podcast da Apple. Acho que só eu escuto por ele, né? Mas, vamos lá. Bom, temos uma convidada para lá de especial hoje, que é pós-graduação em BI, que possui pós-graduação em BI, Analytics, MBA em Inteligência Competitiva e Inovação em Marketing. Fez a nossa capacitação, sim, de inteligência de mercado, administração de negócios, de marketing aqui na LiveU e é especialista em inteligência de mercado na Mercado Bitcoin. Débora Conconi. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda ao Livecast. Muitíssimo obrigada pelo convite. É um prazer assim, enorme em participar desse bate-papo com vocês. Eu sou super fã da Live. Fiz aqui o curso com vocês em 2017 e sempre admirei, né? Então, receber esse convite foi super, assim, muito bem-vindo. Então, que legal. Palestrante do Fórum de M, né? Sim, também. Estou super próxima aqui, né? Agora, então, bora lá. Tem o Fórum de M chegando aí, né? Segunda-feira já. Na verdade, quando sair já foi, né? Quando sair já foi. Porque a gente tá gravando, ele vai sair ao ar só depois do... Então foi segunda-feira passada. Isso aí. Isso aí. Mas, bom, eu acho que até para posicionar quem está nos ouvindo, né? O Fórum de M, a gente está gravando hoje, dia 10 de junho. O Fórum de M será dia 13. Sim. E, porque às vezes o pessoal fica perdido no tempo, né? Tá gravando quando? Mas, Débora, a gente tem um desafio hoje, cara. Semana passada, a gente gravou o podcast com uma pessoa da Samsung. E aí o desafio foi fazer o Isco acabar com o iPhone dele e ir para o mundo Android. Agora a gente tem que zerar a renda fixa do Isco. Essa é a meta. Tá. Então bora lá. Vamos lá. Vamos embora para a nova economia digital aí, então. Tirar todas as dúvidas possíveis aí sobre esse mercado de criptomoeda, que é para algumas pessoas assustador ainda e para outras já estão imersas nesse mercado. Conta um pouquinho da sua trajetória, brevemente, assim, como é que você foi cair nesse mercado? Você faz o que lá dentro do mercado Bitcoin e como é que você chegou até essa posição? Legal. Foi muito assim, não foi nada algo planejado, né? Eu me formei em administração. E quando eu finalizei a administração, né, sempre fui muito curiosa, pesquisadora, gostei muito do segmento de negócios, né? E eu falei, bom, como a administração abre o leque para várias atuações, eu falei, vamos capacitar a inteligência de mercado, né? E foi assim que eu cheguei aqui. Então, sempre gostei muito de pesquisar, de ver o mercado, tentar antecipar os acontecimentos, né, junto à companhia. Fiz a especialização, estava já há um tempo numa empresa, né, muito tempo, e aí decidi ir para outros segmentos, né, startup, enfim, outra tecnologia, logística. E aí surgiu em 2021 um convite para entrar no mercado Bitcoin. Não estava na procura, foi muito assim, acho que o universo. Porque eu conhecia criptomoedas, mas muito na questão assim, ouvi falar, não investi ainda, né? Era um pouco desconhecido para mim, como deve ser para algumas pessoas ainda hoje. E falei assim, vou sair da zona de conforto, estava super assim, bem, até trabalhando. Falei, vou entrar nisso aí, né? Fiz uma pesquisa rápida, assim, de uns 2 dias para entender o mercado. Falei, olha, eu vou entrar, né? Eu sempre gostei muito de desafios e entrei, assim. E foi muito bom, faz mais ou menos 1 ano, agora completou 1 ano, mas que parecem já 3 anos. E assim, foi super tudo diferente do que eu já tinha vivido até agora. Então, é um mercado, assim, que eu cheguei para conhecer, ainda, né,
tô conhecendo, é um mercado que não para nunca, cada dia tem uma coisa nova, atualizações, notícias, a todo momento. E aí cheguei no mercado Bitcoin, a área era nova lá também, na área de negócios, né? Então, hoje o que eu faço lá? Tem uma equipe composta por mais 4 pessoas ali na área de negócios / produtos. Então, eu sou ali responsável por olhar o mercado para trazer uma melhor experiência para os clientes hoje, né? Então, hoje o mercado de cripto não tem só criptomoeda, ativo digital, tem vários produtos, né? Então, de que forma a gente pode trazer o cliente mais para o centro e deixar dentro da plataforma ele ter mais de um produto, não só um ativo. Então, eu olho muito o mercado, o que o mercado está pedindo, o que os concorrentes estão fazendo, o que o nosso cliente está sentindo falta. E a gente ali, na área de negócios, elaboramos projetos, implantamos projetos de produtos, funcionalidades também, para entregar essa melhor experiência para o cliente. Então, desde o momento que ele faz o login ali na plataforma, até a experiência dele final, tanto para um cliente que acabou de chegar, está buscando conhecimento, quanto aquele cliente mais avançado, um cliente mais trader aí, a gente visa melhorar a experiência dele dentro da plataforma. Então, eu gosto muito do que eu faço, agrega muito com a inteligência de mercado, tanto que eu aprendi aqui de forma não só teórica e prática, e coisas novas. Todo dia é uma coisa diferente. Então, sai um pouco daquela questão do roteiro que você aprende muito na faculdade e algum curso, né? Então, isso é muito legal, porque agrega o que eu já tinha de bagagem e cada dia eu estou aprendendo também de uma forma diferente. Então, hoje eu faço isso e gosto muito, e o mercado muito, muito intenso também. Legal, sabe, Henrique, que eu, antes de vir para cá, eu fiz uma conta lá no mercado Bitcoin. Legal. Comprei Bitcoins, já sou oficialmente um investidor em Bitcoin. Mesmo, cara? Mas você comprou como? Você baixou o aplicativo e comprou? É muito fácil, eu fui pelo desktop, mas acho que pelo aplicativo também. Você baixa o app aqui na PP Store, é isso? Isso, e inclusive hoje uma novidade, hoje saiu o rebrand do mercado Bitcoin, nova marca, com novas cores, nossa, tudo novo. Então foi um dia excelente para você ter baixado e ter feito acesso. Então, para quem está ouvindo aí, já deve, né, tá bem legal, umas semanas aí à frente, mas foi assim, hoje, então legal compartilhar isso com vocês também, é uma plataforma segura, para quem tá chegando agora tem bastante informação, então tá de carinha nova aí para acompanhar também o mercado. Realmente assim, foi muito fácil, sabe? Entrei lá, legal. fiz o doc da minha conta, comprei Bitcoin, já apareceu o Bitcoin lá, já perdi 1,50, segundos depois assim, legal, eles estão no jogo. Faz Mas parte. O que primeiro me deu a primeira experiência que ele tem, para mim, era Bitcoin, né? Como eu falei, eu sou leigo no assunto total, certo? Acompanho, porque muitos influencers de finanças ou esses canais de informação financeira vêm falando de criptoativos há bastante tempo, né? Mas nunca operei pessoalmente, foi bastante fácil realmente. Mas tem uma série de produtos ali diferentes. Nossa, Bitcoin é 120 avos das opções ali disponíveis. Então, se você entrar ali já começa que criptomoedas é um segmento, né? E aí, dentro de criptomoedas, uma infinidade de opções. Depois tem Digital Assets, DeFi, tokens, que tem 2 tipos, Utility e Fun, e NFT. Se você pudesse me esclarecer o que é cada um desses, quais as diferenças ou quais os objetivos de cada um deles, eu ficaria muito grato. Claro, legal. Talvez justamente por conta do Bitcoin ter sido, né, o ponto inicial lá em 2008, né, a criação do Bitcoin, que aí veio depois as outras moedas, né. Hoje, como eu estava comentando aqui, tem diversos produtos, né. O mercado Bitcoin em si, Exchange, ela não visa só ter um criptoativo, né, ela visa atender o cliente de várias maneiras, assim como tem no mercado tradicional. Então, hoje no mercado, só para vocês terem uma noção, tem mais de 15 mil ativos digitais, né, não tem só o Bitcoin. Só que o Bitcoin é referência, né. Tem mais liquidez. Exato, também. E foi a partir dele que nascem outros projetos. Então, por exemplo, o mercado Bitcoin está passando até por uma reformulação desses produtos, né? Porque às vezes tem alguns clientes que podem confundir, porque tudo é ativo digital, né? O que tem aí é uma separação. Por exemplo, Fan Token, especificamente ativos focados em esportes, né? Então, por exemplo, tem um time de futebol que tem um token, você compra esse token, você tem o poder de votar nas decisões do time. Então, por exemplo, qual vai ser a cor do uniforme do próximo
próximo ano, algumas estratégias, você tem o poder ali de votar. E isso é muito parecido com uma DAO. Hoje uma DAO é uma organização autônoma descentralizada, né, que é como se fosse um novo Labs aí que está chegando. Então, muitas empresas que lançam os projetos permite que as pessoas detentoras do token, por exemplo, o Bitcoin que você comprou, tem outros projetos, você faça parte ali da organização. Então, o Fontoken, ele te dá essa permissão. Então, por exemplo, tem alguns times aí que já tem isso. Então, você, por exemplo, você tem o poder de decisão, de votar, enfim, várias melhorias, né? Então, isso é um utility token também. Então, ele funciona como um token de utilidade, né? Então, isso é um dos benefícios. Quer dizer, cada uma daquelas opções ali tem uma série de benefícios ou de utilidades mesmo por Sim. trás, que você faz parte de algo ao adquirir uma daquelas opções, é isso? Sim, sim. Cada bloco ali é um segmento dentro de criptomoeda, tá? Então, por exemplo, DeFi, que são finanças descentralizadas, né? Ela é um ambiente totalmente que não tem nenhuma empresa ali organizando, tendo controle sobre aquele protocolo, aquele objetivo, né? Então, você, qualquer pessoa ali pode determinar uma ação através dos contratos inteligentes via blockchain. Então, tem vários, né? NFT, por exemplo, que são os tokens não fungíveis, que foi o boom aí de 2021, que também é um ativo digital, né? Você tem uma arte hoje, como você tem um quadro, você pode transformá-lo num arquivo digital e ele vai se valorizando conforme o ano. E ele também tem algumas experiências, né? Então, você pode comprar o NFT hoje, você tem acesso a vantagens exclusivas, a clube, a pessoas, a artista, tem uma série de benefícios para quem adquire. Então, esses são só alguns dos benefícios dentro do mercado cripto, né? E tem outros produtos, por exemplo, como stake, que é como se fosse a renda fixa do mercado tradicional. Então, por exemplo, você tem ali seu Bitcoin e você não deseja vender ou desfazer dele. Você pode deixar ele bloqueado ali, congelado por um período e você recebe rendimento por esse bloqueio, por esse congelamento, né? Através de protocolos. Então, tem, por exemplo, hoje tem a possibilidade de você ter empréstimos através de cripto, né? Então, no mercado tradicional, que a gente precisa ali colocar uma casa, um carro como garantia, hoje você pode utilizar a sua cripto e não tem a necessidade de consultar algum sistema de consulta do mercado tradicional, porque a sua cripto é a sua garantia. Então, isso também é descentralizado, né? Então, hoje o mercado cripto tem vários produtos e esses é um deles, né? Então, tem muita coisa. A intenção, assim, do mercado é oferecer os mesmos benefícios que tem no mercado tradicional, assim como você entra no aplicativo bancário, que você tem ali pagamento com cartão de crédito, empréstimo, enfim, trazer para o mercado cripto, só que de uma maneira descentralizada. Não ter ali uma empresa, um órgão controlando aquilo, né? Então, isso é que demanda cuidado e análise onde você está investindo e o que você está adquirindo também. Muito bom. Que interessante. Você sabe que conta um pouco a minha experiência com o mundo Bitcoin, né? Eu não sou investidor em Bitcoin, sabe? Eu não tenho Bitcoins, mas eu sempre trabalhei na área de desenvolvimento, na área de tecnologia, então sempre ouvia falar. Sempre fiquei curioso, sabe? Falei, poxa, que bagulho louco, um Bitcoin. Nos Estados Unidos eu já ouvi falar que tem uma loja, sei lá, que você compra camiseta só com Bitcoin, mas isso era muito tempo atrás. E eu me lembro que aconteceu uma situação interessante aqui conosco. Em 2017, nós fizemos uma viagem com diretores de empresas brasileiras para a gente discutir inovação e tecnologia. Isso foi, acho que em setembro de 2017. Nós fomos visitar um condomínio digital lá em Orlando, que era um bairro todo planejado, desde a coleta de resíduos, transportes e uma série de coisas que, sei lá, sabe, aquele mundo do casa conectada e tal. E naquela época, o nosso diretor, que hoje deveria estar aqui, o Alex Leite, que fugiu dessa gravação, chegou e deu a palestra dele, falou, não, o mundo vai se transformar completamente nos próximos anos. Vou dar um exemplo de algumas novidades para vocês. Aí ele falou, a Tesla é uma empresa que vocês deveriam investir e tal, porque a Tesla subiu absurdamente. E Bitcoin também. Eu me dei o trabalho aqui antes da nossa gravação de abrir aqui quando ele falou do Bitcoin, o Bitcoin estava custando naquela época, aqui ó, setembro aqui, 30 e poucos mil. Né? Ou seja, não, 13 mil. Hoje está 146. E o Alex, ele é um cara que fala, mas não compra.
Se ele tivesse comprado, ele teria ganho 1.100% sobre aquele valor naquela época lá. Daí eu falei, poxa, cara, a próxima missão nossa de inovação, você me fala tudo que você vai falar e não vai comprar, porque eu compro. Porque a gente falou tanto de Tesla quanto Bitcoin e o negócio teve uma... boom, né? Um salto. Boom absurdo, né? Sim. A gente teve um boom, caiu o mercado, subiu, agora a gente está vivendo um momento em que caiu, mas a gente vê que o mercado realmente é assim. Mas a minha pergunta vai muito nessa linha, sabe? Naquele momento, eu sou uma pessoa que investe em ações, adoro trabalhar o mercado de ações e gosto de empresas de tecnologia, ou seja, estou adepto a correr mais risco, mas o Bitcoin foi uma coisa que eu nunca vi sabe, legal, parece bacana, ok e tal, mas eu nunca vi, eu nunca vi sentido em comprar Bitcoins e não ações, direto, né? Eu sempre gostei mais de ir no mercado de ações. Eu imagino que, da mesma forma, acho que qual que é o tamanho do mercado dos investidores de Bitcoin hoje? Você tem mais ou menos uma ordem de grandeza de falar qual o tamanho desse público mais ou menos e se o meu público ainda, ou do School que acabou de entrar hoje no Bitcoin, ainda tem muita gente para ser conquistada? Sim, sim. Muito bom esse ponto. O que acontece? Esse ponto que ele comentou, né? Invisto, mas eu não invisto, né? Aquela frase, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O que acontece? Em 2017, que foi o boom das criptomoedas, né? Principalmente do Bitcoin, que surgiu e tudo mais, muita gente teve curiosidade. Teve 2 pontos aí, positivo e negativo. O Bitcoin era utilizado, né, muito na Dark Web, né, para ações ilícitas, enfim, para pagamento, porque ele não tem a rastreabilidade. Então, diferente do mercado tradicional, que você precisa ter o CPF, uma conta no banco e tudo mais. Então, muitas pessoas utilizavam o Bitcoin para outras atividades não legais. Então, isso assustou muitas pessoas, né? Então, as pessoas falam, Bitcoin, pirâmide, né, não é legal, uma moeda usada por criminosos. Então, isso fez com que até algumas mídias sociais, inclusive o Google, bloqueasse qualquer propaganda, publicidade com criptomoeda Bitcoin. Até hoje é bloqueado, né? Inclusive, o Twitter liberou recentemente sério? E o TikTok. Sim. Justamente por conta disso. Porque o que acontece? O Google era penalizado por conta disso. Então, por exemplo, se você via uma campanha sobre Bitcoin, enfim, com rendimentos, né, 10%, 20%, como a gente vê aí, e não é seguro, é sinal de pirâmide, e a pessoa investia e ela perdia, quem era responsabilizado era o canal de comunicação, tanto aquela empresa que levou o dinheiro quanto o Google. Então, por conta dessas reclamações, o Google baniu qualquer propaganda até hoje, não é legalizado. Porém, tem algumas empresas que burlam e acabam fazendo isso. E aí essas plataformas bloquearam, né? Então, Instagram, você não consegue fazer propaganda. Recentemente, o Twitter liberou e o TikTok são as únicas que você pode fazer ali publicidade de forma legal. Então, isso assustou muitas pessoas, né? Por isso que muita gente perdeu o boom naquela época, porque tinha muito medo. E esse mercado demanda muito estudo, né? Você precisa entender o objetivo daquele projeto, a profundidade. Então, quando em 2008 surgiu o Bitcoin, né, pelo o Nakamoto, que a gente não conhece ainda, a proposta dele era fugir do mercado tradicional, que tinha hoje um controle, né, e ter uma nova economia digital descentralizada. E ninguém conhece, né? Ninguém conhece até hoje, né? Tem algumas pessoas aí que tem arrisca alguns palpites, mas até hoje a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de empresas, enfim. Mas ele deu a solução e sumiu, né? E é a maior carteira de Bitcoin, né? Só que a gente não sabe nem quem é. Em valor, sei lá, é altíssimo o valor, né? Sim, eu não tenho aqui os valores de cabeça, os números, mas então, isso gerou muita preocupação, medo. E hoje a gente tem 2 cenários. Aquelas pessoas mais conservadoras, que talvez seria o seu perfil, que gosta de uma questão ali mais centralizada. Até o Bitcoin tem a opção, o mercado Bitcoin tem ali a questão de ações, né, na parte mais tradicional, que são digital assets. Então, tem precatórios, tem ali outras opções para quem quer investir nesse mercado, mas manter ali um pouco ainda da menos volatilidade que o mercado de cripto tem. Então, hoje tem muito espaço, mas já tem muita gente, né? Hoje a gente fala que o Brasil ainda tem muita coisa a ser explorada, mas os números têm crescido. Então, principalmente jovens, né? Entre 18 e 24 anos, é um público muito curioso, que já tem
conta, já investe no mercado Bitcoin e outras. Então, a gente ainda tem muito que explorar. Então, o que a gente hoje investe é na parte educacional, de explicar o que é esse mercado, porque aí eu consigo ter a sua confiança, porque não só para investir na plataforma, mas para educar a comunidade cripto, né? Então, hoje, por exemplo, você investe no mercado tradicional, mas você pode investir ali 10% para começar, como você fez hoje, abrindo a conta e entendendo esse mercado, porque você vai ali olhar, opa, perdi, mas por que eu perdi? Porque faz parte do mercado passar por essa volatilidade. Agora nós estamos vivendo o inverno cripto, mas é por conta de todos os acontecimentos que estão acontecendo, guerra, pandemia, inflação, tudo mais, porque o mercado tradicional também está passando por isso. Então, antigamente, o que acontecia? O mercado cripto caía junto com o mercado tradicional. Esse agora, a gente viu um comportamento um pouco diferente. O mercado cripto caiu e puxou o mercado tradicional. Então, isso gera muito pânico nas pessoas, né? É mais uma questão psicológica. Mas agora é o momento de você comprar, apertar o cinto, esperar esse momento passar, porque você tem o risco de perder, assim como no mercado tradicional. E quando passar, porque não é para sempre que dura essa situação, você vai começar a ter os ganhos, assim como o Bitcoin já passou de mais de 1000%. Tem outros projetos que podem valorizar 200% no dia, enfim, dependendo ali da oferta e demanda do ativo. Então, eu acredito que ainda tem muito mercado, tem um número muito legal, assim como o Alex queria ter investido lá em 2017, eu tenho certeza que hoje ele se arrepende, como eu queria também. Eu também. Eu encho o saco direto dele, ele fala, puta, cara. E aí que ele foi comparação, ele vê o que ele comprou. Banco do Brasil. Pensa no cara disruptivo. Nossa, super, né? Banco do Brasil. Pô, e assim, eu queria ter chegado antes nesse mercado também, né? Porque quando eu cheguei, já tinha passado, assim, o grande, mas ainda dá para quem tá chegando agora, para quem tá ouvindo aí, dá, mas demanda estudo e atenção, né? Eu sei que tem muitas ofertas aí, fala Bitcoin algumas pessoas, né? Principalmente a geração mais velha, assim, vai explicar, por exemplo, a minha avó, ela, que é isso? Meu Deus do céu. Mas eu acho que, assim, o mercado de cripto tem muito ainda a crescer, passa por momentos de volatilidade, mas eu acho que cada pessoa tem que, assim como eu tenho certeza que você estuda, né, onde você investe na renda fixa, enfim, ações, o mercado cripto também, só que mais ainda do que você hoje tem no mercado tradicional. Porque é um mercado que não tem nem 20 anos ainda, né, consolidado, assim como a gente tem já outros segmentos, educacional, varejo, indústria, enfim, já está aí mais de 100 anos, o mercado cripto ainda é um bebê, é um novo, mas já tem muita coisa assim, com conteúdo muito fundamental, acho que a gente ter esse conhecimento, buscar, e tem muitas fontes confiáveis, né? Então, acho que isso, e a gente está explorando, né? Acho que tem muito potencial ainda para crescer mais em 2021 e 2022 com esses outros segmentos, metaverso, NFT e tudo mais ainda que vai chegar, né? Você sabe, além da educação, que hoje, de fato, qualquer um aprende com a quantidade de conteúdo que tem na internet, enfim, cursos e tal, hoje é muito acessível. Mas além da educação, tem a parte das soluções e da disponibilidade disso. Eu tenho certeza que se o Alex quisesse, de fato, investir lá em 2017, como é que eu faço? Qual é o primeiro passo que eu dou aqui? Onde que eu entro? Não é pro investidor comum, pessoa física do dia a dia, não era algo acessível como é hoje. Verdade. Hoje realmente é muito fácil. Aqui eu fiz em 15 minutos, eu fiz a brincadeira aqui e investi. Isso não existia em 2017, 16, 15, Sim. quando o Bitcoin não tinha essa quando custava lá 3 mil reais e não essa quantidade. É verdade. E assim, hoje a gente tem a facilidade de consultar a internet, assim, de maneira assim, muito rápida e fácil, né? O que acho que vale aí citar é a fonte, onde você está consultando essa informação. Então, muita gente pode falar baboseira, tem muita gente aí, influencer, enfim, prometendo retornos que é inviável, né, gente? Se alguém estiver falando aí, olha, se investir um mês vai ter 10%, 20% ao mês, não caio nessa, porque é furada, tem muita pirâmide aí, tem muita coisa que não é, e por isso que acaba atrapalhando, né? Então, assim, é um trabalho meio que de formiguinha você tentar educar, onde você tem uma barreira com pessoas que usam a inteligência para o mal, né? Essas pessoas podiam utilizar a inteligência para o bem, para educar, para atrair as pessoas, para ter conhecimento, né? Então, assim, o mercado tradicional vai continuar, o mercado cripto não quer competir, é ter mais uma opção. Então, assim, é isso que acaba dificultando as pessoas terem conhecimento, que talvez foi o receio que o Alex teve lá atrás, né? Ele falou porque talvez estava surgindo, mas ele ficou com aquele receio porque ouviu coisas negativas na época, né? Então, hoje
hoje está muito mais fácil. Hoje você vê adolescentes falando sobre isso, público gamer, por exemplo, que ganha jogando, né? Então ele tem hoje um dos produtos também, o Play to Earn, que é quando você está jogando ali e você está ganhando cripto por conta disso, né? Então você une o que você gosta e você é rentabilizado por isso e você ainda pode melhorar aquele jogo. Então tem pessoas hoje que deixaram até de trabalhar porque focaram ali tanto em programar, desenvolver gamers e jogar porque é uma coisa que gosta, né? Então assim, tem várias opções, não precisa ser um técnico ali conhecer, tem vários caminhos, pode chegar pelo metaverso, pelo NFT, por games, por vários caminhos nesse mercado. Uma coisa que eu achei interessante é quando você falou do público, né? De fato, o que eu percebo é que quando você fala com um público que já está mais adaptado e inserido no mercado financeiro, quando você conversa com eles, você investe, automaticamente ele já entende que é ações. Quando você fala com um público mais jovem, você fala, você investe, eles já entendem mais o mercado cripto. Sim. Você falar para um público, sei lá, de 18... Parou o seu relógio. Parei aqui. Eu parei tudo. Você falar para o público de 18 anos que, eu invisto no que você investe, ele meio que já associa a cripto, sabe? Automaticamente. A gente vê que, de fato, eles estão mais adaptados e inseridos. E aí eu ia te fazer uma outra pergunta sobre o mercado Bitcoin. Por quê? Eu assisto muito. De vez em quando eu vejo um jogo de futebol lá e eu vejo na TV direto tá mercado Bitcoin lá, né? Vocês estão investindo, por exemplo, na mídia futebol, exatamente pegando esse público mais jovem, pegando essa faixa etária. A ideia é atrair esse público para o canal, assim, já pensando, talvez seja o público mais suscetível a investir em Bitcoins? Também, né? Eu respondo também porque não só o mercado Bitcoin, outras plataformas têm investido fortemente do ano passado para cá em futebol principalmente. Em outros esportes também, NBA, enfim, outros. Mas o futebol em si atraiu muito, né? Porque é um público jovem também, né? Tem um contato ali com ações de várias maneiras. Por exemplo, fan token, como eu comentei, é uma possibilidade. Então, você pode fazer parceria com um time de futebol e a pessoa comprando, ela tem ali a utilidade de poder votar nas decisões. Dá visibilidade também à marca, né? Então, assim, quando eu estou ali expondo a marca num campeonato, num grande campeonato, as pessoas vão ter curiosidade, o que é isso, né? Tem credibilidade com aquele time, então, geralmente faz parceria com grandes times, né? Então, isso o público, a torcida também leva em consideração. Então, futebol é um dos caminhos, né, de atrair esse público. E quando esse público chega até nós, muitos deles, que é o público mais varejo, não tem conhecimento. Então, a nossa intenção é educar esse público. Queremos que ele invista, sim, mas que ele chega de uma forma que ele tenha ali informação, né? Então, isso que a gente acessa. Então, agora que você abriu, por exemplo, você vai começar a receber conteúdos explicando o que é o Bitcoin, quais os cuidados você deve ter, como investir, outros ativos, para daqui, por exemplo, 6 meses, você mesmo falar assim, cara, agora eu estou entendendo isso, legal. Então, assim, por mais que você tenha uma experiência, por exemplo, perdi 10%, que pode acontecer, tá? Que faz parte do mercado, mas você fala, tudo bem, faz parte, agora eu sei. Né? Então, o futebol é um dos caminhos, tá? E o mercado Bitcoin acredita muito nisso, né? Então, agora acabou de lançar uma DAO com o próprio time de futebol. Então, ali vai dar opções para que outras pessoas também consigam ali votar nas decisões, sugerir melhorias, né? Então, o mercado Bitcoin é um dos que acredita. Tem uma parte educacional muito forte em questão de conteúdo, de ações também. Então, futebol é um dos caminhos também. Mas aí você pega um público, onde eu ia chegar. Legal, a gente pega o público do futebol. A gente vê que no Brasil, hoje, a gente vive o mercado está alta inflação, as pessoas, o desemprego alto, o salário não aumenta, mas os custos no mercado está tudo cada vez mais caro. Então, as pessoas que estão, de fato, disponíveis a investir ou têm dinheiro para poder investir nesse, está cada vez menor, né? Cada vez menos pessoas, infelizmente, com capacidade de comprar esse tipo de fazer esse tipo de investimento. Esse deve ser um desafio muito grande, né? Porque vocês, na verdade, precisam de um mercado cada vez mais estável para que tenham usuários aqui, sabe, afins de comprar esse tipo de
de situação. Eu, por exemplo, mesmo, sabe, eu gosto de ações e tal, e eu entendo agora que o mercado está em baixa, que o mercado caiu tudo, que é a oportunidade de eu comprar aquele ativo que eu paguei, sei lá, 30, agora está sendo vendido por 20. Então, se eu comprei por 30, por que eu não ia comprar por 20? Sim. A não ser que o meu racional mudou, né? A não ser que eu não concorde mais com o racional que eu tinha quando eu investi por 30. Mas se eu, por exemplo, eu compro ações do Mercado Livre, né? Eu comprei ações do Mercado Livre a 60, agora está 40. Então, na verdade, eu queria ter mais dinheiro agora para poder comprar por 40, né? Mas eu acho que o grande desafio é que como a gente passa por um momento de economia difícil e tal, então todo mundo está vivendo aquele momento de, olha, não é o momento de ganhar tanto dinheiro, né? E aí cai nessa dicotomia, né? Você não está com dinheiro numa ponta, mas tem que crescer na outra ponta, né? 2 pontos que você falou, assim, muito importante, né? Esse mesmo pensamento que você tem no mercado de ações é o mercado de cripto, né? Ah, Bitcoin está caindo, mas agora é o momento para você comprar, né? Então, compre bastante agora, não só Bitcoin como outros ativos, porque todo mundo caiu junto, compre mesmo, né? Só que tem as pessoas que têm esse tipo de pensamento e tem as pessoas que entram em pânico, né? Que aí tem muita saída, né? Então, as pessoas ficam com medo, por isso que teve esse boom no mercado de exchange, enfim, várias notícias que vocês têm acompanhado. E aí é o teste, né? Tem as fases psicológicas do mercado tradicional. Então, as pessoas tiram, ficam com medo, né? Porque está perdendo, mas é esse momento que serve como teste. O seu pensamento é o correto, que a maioria dos investidores tem, e é o mesmo para o mercado cripto, né? Só é um ativo diferente. E antigamente era muito caro você comprar um Bitcoin, né? Uma ação, por exemplo. Hoje, por exemplo, no mercado Bitcoin, com R$1 você já consegue comprar. Né? Você não vai comprar um Bitcoin, você vai comprar fragmentos de Bitcoins, né? Então 0, 0,1, você já tem ali. Então, por ser uma opção muito mais acessível, então com R$1, R$5, R$10, você já entra nesse mercado, eu acredito que isso é mais uma opção de atrair esse perfil, né? Sei que o mercado passa por um momento difícil, né? Questão mundial, mas assim, antigamente era a partir de R$100, depois virou 50, depois 30 e agora R$1. Então, a gente quer atender todos os públicos, né? Então, você pode começar com R$1, R$10 e você vai acompanhando esse mercado, porque é um mercado que vai te trazer curiosidade, você conhece o Bitcoin hoje, amanhã você vai conhecer o Ethereum, amanhã você vai conhecer o Litecoin, amanhã você vai conhecer, enfim, outras moedas, né? Então, acho que são 2 situações. Agora eu tenho a oportunidade de abrir para que qualquer pessoa chegue com R$1 e a questão disso que você comentou, agora é o momento de compra, porque quando o mercado subir, você aproveitou a onda da baixa. E aí você pode vender. E a dica que eu acho que eu dou, assim, sabe, eu não sou nenhum especialista em investimento, mas se você acha que aquele dinheiro que você investiu, sei lá, você investiu R$1.000, se cair para 800, esses R$200 vai te fazer falta, não entre. Exato. Sabe? Entenda que você está investindo em Bitcoin pensando com uma cabeça de longo prazo. Então, holdley, né? É um dinheiro que você vai investir, porque lá na frente você vai colher o investimento. E quanto mais tempo você deixar ali, maior é a chance de você ter um ganho maior. Então, acho que essa é a premissa básica, né? Aquela pessoa que vai investir, vai ficar todo dia atualizando lá o valor para ver se está perdendo, subindo, ela vai ficar realmente estressada e vai sair. E ele fatalmente vai perder dinheiro. Isso é um ponto legal, porque hoje no mercado cripto a gente tem 2 perfis de cliente, né? Tem o cliente hodler, que pensa a longo prazo, então geralmente ele compra Bitcoin a longo prazo, para deixar mesmo ali um ganho, né? Então, hoje, por exemplo, se uma pessoa comprou Bitcoin em 2017, tá lá, tá lindo. 1000% de... Cara, só tá valorizando, né? Isso é ótimo para ele. Mas tem se o cara comprou R$1.000, ele tá com 10 mil. Sim. Exatamente. Então, ele já tem a estratégia dele definida. Mas eu tenho um outro perfil, que é o trader. Não é isso? Que ele fica ali... Desculpa. Ai, não imagina. Tô fazendo a conta do 1.000%, se o cara comprou 1.000, quanto que dá? É 10 mil, né? 10 mil, Só que se ele comprou 10 mil, ele tem 100 mil. 100 mil tem 1 milhão. E aí que tá, aí o negócio fica bacana. São as baleias que a gente chama aí do mercado, né? Então, e aí tem o perfil trader, né? Que é o cara que fica ali mesmo, vendendo, negociando, comprando, conecta uma API para fazer, a gente chama de robozeiro. Né? Então, tem 2 perfis. E hoje, até no mercado Bitcoin, a gente tem uma plataforma para atender os 2 perfis. Com uma experiência mais simplificada para quem está chegando agora e para a experiência daquele cara
trader que chega ali mesmo para fazer a negociação. Então, ele fica ali madrugada, durante noite, dia, porque a estratégia dele foi essa. Então, ele assume o risco, né? Então, ele tá ali, às vezes nem igual ele. Da bolsa mesmo, o trader mesmo. Isso, exato. E ele é 24 horas, né? Sim, 7 dias por sim, semana, sim. né? Então, ele pode tradar até de sábado e domingo. Sim, né? sim. Às vezes nem ele que está fazendo. Ele conectou a API, que é o mercado Bitcoin tem, e ele já faz a programação dele ali e deixa o robô ali, a API, ficar fazendo as negociações. Ele só vai acompanhando, né? Então, a gente, assim, são esses dois perfis. Então, a pessoa que chega com essa mentalidade do mercado tradicional, ele vai continuar no mercado de cripto da mesma forma. Assim como a pessoa que acabou de chegar, e a gente não vai apresentar para ela lá uma tela com vários gráficos, porque vai assustá-la. Então, ela vai do básico para o intermediário até ela se considerar um cliente, um perfil avançado, na verdade. E você investe em Bitcoin? Invisto. Investe todo mês, você vai lá e Sim. compra um pouquinho, tá? Todo dia eu compro um pouquinho. Todo dia? Todo dia. Então você vai, toma um café da manhã, põe um pouquinho no café, um pouquinho no Bitcoin. Exatamente, de manhã, às vezes à tarde, eu acompanhando, não só Bitcoin, eu gosto de algumas outras também, que eu acredito em alguns outros projetos, tem muitos. Só para vocês terem noção, no mercado Bitcoin, a gente lista, assim, todo mês entre 10, 15 moedas, assim, né? Então, tem alguns projetos bem legais. E como tem muito projeto, isso que é importante, né? Você observar qual que é o objetivo daquele projeto. Porque, por exemplo, nós três aqui podemos definir pensamos numa solução, né, como tem hoje as startups. Então, eu crio um projeto e vou criar um token desse projeto. E aí vou lançar para o mercado e as pessoas que acreditam compram esse token porque acreditam no projeto, que vai mitigar uma dor aí que a gente tem, seja a sustentabilidade, seja, enfim, qualquer o segmento. E aí as pessoas compram esse token que vai valorizando, vocês vão recebendo, né, incentivos para continuar com o projeto. Então, algum projeto que é interessante, que eu acredito, né, que faz sentido, eu vou lá e compro também, né? Então, por exemplo, tem um dos que eu gosto de falar bastante, do projeto Haka, né, que foca muito em games, NFTs e metaverso. E recentemente a USP fez uma parceria com eles de lançar o metaverso da USP com o projeto Haka. Então, por exemplo, vai ter uma nova experiência agora, né? Vai aplicar uma aula para os alunos, o professor vai acessar o metaverso, os alunos vão estar ali e vai ter uma experiência super diferente. Então, um laboratório hoje pode ter uma experiência com realidade aumentada, né? Uma imersão muito mais interativa do que, vamos supor, se fosse fisicamente. Então, isso é legal porque une o mercado tradicional, educacional, com o mercado metaverso, né? Então, eu acredito nesse projeto, vou comprar o token. Isso é legal. Né? Então, não só Bitcoin, mas outros projetos aí, que tem vários aí, dá para falar uma live inteira. Mas Bitcoin eu compro todo dia um pouquinho. Não, assim, todos os dias, mas vou acompanhando as oscilações e assim que tá baixa, aí que eu compro mesmo, né? Para quando vir a alta, você ter o poder de vender o preço que você quiser. Eu sei que não é para ficar olhando toda hora, mas já ganhei 60 centavos aqui na minha aplicação. Você vai comprar todo dia? Olha o vício. Cara, você sabe que eu sou muito curioso com tudo. Uhum. E uma vez eu estava... eu tenho um cachorro de uma raça que na época não era muito popular aqui no Brasil, eu já tenho há muitos anos, há mais de 10 anos eu tenho dessa raça, chama Shiba Inu. Super e na época ninguém conhecia Shiba, sabe? Falar de Shiba 10 anos atrás era uma coisa meio... Foi super difícil para eu conseguir achar um canil que vendesse esse cachorro. Fiquei muitos anos ele não procurando. É daqui, né? É um cachorro japonês, tudo. Mas muito bem. Belo de uma vez eu tinha no Google um alerta para tudo que escrevesse Shiba Inu nas páginas no Brasil, para eu ser alertado. Porque sabe aqueles Google Alerts? Sim. Eu configurei Shiba Inu para a página brasileira, me manda um e-mail porque eu quero ler a respeito, porque não tinha informação. Belo de um dia eu estava trabalhando e chega na minha, sabe, na pasta assim, um monte de e-mail. Sabe quando você vai enviar e receber lá? O que aconteceu? Um monte de e-mail. Eu olho uma tal de criptomoeda, Shiba Inu e tal, e o íconezinho era um Shiba bravinho assim. Falei, nossa, que legal, tal, né? Porra, eu lembrei da cripto, da loja, da camiseta e tal. Falei, será que vale a pena comprar? Eu acho que vou comprar esse negócio. Aí eu fui lá, entrei para comprar tal, só que eu não finalizei a compra. Cara, o negócio valorizou assim, virou uma hype. Depois caiu tudo, mas não caiu, quer dizer, não caiu tudo. Ainda, eu vi aqui, ainda tá 3.000%, sabe? Mas impressionante, né? Do nada o tal do Shiba Inu foi um projeto, foi uma cripto que criaram, virou um hype, né? Naquela época o negócio valorizou absurdamente. Nossa, e foi assim um boom muito, porque é referente ao cachorro do Elon Musk, né? E tudo que envolve o Elon Musk... O Elon Musk tem Shiba? Não tem. Ah, é? Tem. E aí a moeda foi criada com base nisso, né? No cachorro dele. Então, Shiba, né? E aí tudo mais. E é uma categoria de cripto de meme coin. Geralmente, quando lança uma cripto, que é meme, né? Então, assim...
cara, uma cripto de cachorro, como é que é isso aí, né? E assim, foi surreal, porque ela super valorizou, virou boom no momento, isso acontece muito, né? Lança um projeto, cara, fica ali um mês, né? Muita gente comprando, valorizando, depois às vezes ela estabiliza. Então, como tinha Elon Musk envolvido, essa coisa, tudo que ele fala hoje, né? Super assim... Vira buzz, né? Isso, exatamente. Tanto sobe quanto cai, dependendo da fala dele, porque é um cara né, de bastante imagem. Então, assim, foi um salto, foi um boom, só que muita gente ficou assim, cara, vamos ver até que é isso, né? Porque tem muita coisa que sobe, depois some também mesmo. E aí foi isso, né? Porque utilizavam as pessoas, não, mas cachorro, era uma coisa assim que não tinha ainda, né? Era tudo mais projetos e tal, uma coisa. Quando surgiu essa do Shiba, né? Foi um boom lascado. E ela é... Vacilei. E ela é 0,000, era bem barato na época, assim, né? Então, assim, muita gente comprou muito, sabe? E aproveitou o hype do momento, né? Então, assim, tem essas. Então, tem pessoas que estão, assim, ligadas 24 horas, sai uma de lá, compra tudo, no melhor momento vende. E aí ganhou. Então, é isso, né? Então, pode ser que amanhã surja um outro, depois vieram outras criptos, né? Dogecoin, enfim, tudo com tema de cachorro, para aproveitar, para tentar ganhar isso também. E aí é nesse momento que a pessoa precisa estudar, para ver se aquilo ali é um projeto confiável ou se é só um hype do momento que quer aproveitar ali e sumir, porque teve alguns projetos que já fizeram isso. E aí o mercado Bitcoin passa por uma curadoria específica para listar ou não aquele ativo. Tanto que tem alguns que a gente não lista porque não passou confiança naquele projeto, né? Então, isso é muito importante também. Inclusive, eu lembro do Alex recomendando, né? Comprar o Shiba também. Você não lembra? Ele sempre recomenda, mas não comprou, né? Ele nunca comprou. Mas esse ponto, eu tinha trazido uma informação aqui que eu busquei. O Henrique perguntou ali o tamanho do mercado e tal. Eu fui ver o token do Corinthians, certo? Uhum. Olha que interessante. Foi lançado em setembro de 2021, agora, o ano passado. 850 mil unidades que esgotaram em 2 horas. Foi. Louco, né? 850 mil é muita coisa, né? Foi uma correria lascada, assim. Lembro quando a gente lançou, nossos colaboradores queriam comprar, todo mundo, assim, foi porque, né, eu sou corintiana e tudo mais. Então, foi muito positivo, né, o salto. Foi uma maneira da torcida conhecer o mercado cripto e também apaixonado pelo futebol, por Corinthians, né, a pessoa tinha a questão da utilidade, sentir um pedacinho, o dono do time, né, e saber que é como se tivesse um pedacinho de uma ação. Então, assim, foi assim, cara, em 2 horas, esgotou. Quem comprou, quem não comprou, espera alguém vender e tal, porque você pode limitar, né? Então, assim, foi bem legal. E, assim, quando tem essas ações, assim, a companhia inteira se move e tal, foi muito bacana. E vira uma forma de capitalização, né? Total. Do time. Sim. 4 milhões nessas 2 horas. E para o time foi ótimo, né? Então, assim, enfim, recebeu um valor legal para fazer várias ações, né? Depois a gente saiu até no uniforme, como patrocinador e tudo mais. Infelizmente, a gente terminou o contrato agora em junho, mas continuou no coração, né? Porque foi um projeto legal e foi, assim, muito legal a campanha na época. Muito legal. Agora, sabe o que me preocupa? É justamente, são tantas opções e é um mercado tão grande em termos de opções, de alternativas para você investir, de projetos diferentes, e a gente acaba sempre contando a história só do bem-sucedido, né? É o Bitcoin, o Shiba, que aumentou não sei quantos por cento, o Ethereum que tá ok, mas a quantidade de histórias não contadas por serem de fracasso e não estarem aí, deve ser, suponho eu, porque o mundo é assim, né? Sim. É muito maior do que as histórias de sucesso. E aí que está o risco escondido nessa história, né? Nessa brincadeira. Tem a curadoria, e mesmo com a curadoria há o risco, porque no fundo é uma crença no futuro com relação à viabilidade daquele projeto ou não. O futuro nós nunca sabemos como vai se desenrolar, mas para quem chega é novo e começa a estudar, parece, gente, isso aqui só tem sucesso, né? Isso sempre me preocupa, porque olhar para o passado é muito fácil e enxergar, a gente separa, né? Separa o joio do trigo, o que vira história é o que deu certo, o que não deu certo acaba não virando história. Sim. Tanto que no nosso MBA aqui, nas aulas que eu dava como professor, eu sempre digo, a história de sucesso, o case de sucesso é legal, mas o case de fracasso, que deveria ter um volume muito maior nos livros de gestão do que o case de sucesso. Porque o case de fracasso é o que traz
lições importantes para a gente estuda muito pouco isso de uma forma geral, né? Sim, isso é muito importante que você falou, porque a gente tem sempre assim a questão de cuidado, né, com que você. E recentemente a gente passou por uma questão parecida, né? A gente teve o caso do Luna, não sei se vocês conhecem, que tem a stablecoin, né, a UST, que ela, como é uma stablecoin, ela é pareada, né, seja numa moeda fiat, de forma algorítmica, e ela teve, não entrando aqui de forma muito técnica, né, ela teve um problema no algoritmo dela, onde fez com que o preço caísse absurdamente, e pessoas que tinham aquele token perderam muito dinheiro. Então, isso foi um erro do protocolo, né? E aí a organização tentou corrigir, enfim, mas aí perdeu um pouco da credibilidade. E isso abalou o mercado cripto, né? Conheço pessoas que perderam muito dinheiro porque tinha 90% do investimento, porque acreditavam nessa stablecoin. E o mercado Bitcoin tinha, na verdade, a WLuna tinha, na verdade, listada na plataforma. Então, a gente chegou no momento, né? O que a gente faz? Vamos deslistar porque perdeu a confiança e a credibilidade e não é legal continuar oferecendo um projeto que caiu tanto e prejudicou tantas pessoas. Então, isso pode acontecer. Então, a gente deixou de ter esse ativo, né? Quem tinha, nós passamos, vendemos, né? Trocamos, transformamos em BRL, em moeda fiat, e não oferecemos mais esse ativo na plataforma. Então, tem casos que acontece que as pessoas vão perder dinheiro, sim, mas aí tem uma questão de, por exemplo, a pessoa acreditava naquele ativo, né? Nem nós poderíamos prever que isso iria acontecer. Por isso que eu sempre indico, quando alguém está chegando no mercado, compre Bitcoin, porque até agora o Bitcoin é o único que não passou por nenhum desses problemas e é o que se mantém, que é o tripé ali, né? É o principal, é o esqueleto que dá a origem às outras, né? E acredito que o protocolo que aconteceu isso com a Terra aprendeu muito e aprende, né? Eles tentaram urgentemente fazer várias ações, mas enfim, perdeu um pouco de credibilidade porque você leva tempo para conquistar. Para perder é um segundo. Então, quando acontece essa situação, a gente volta e analisa qual a melhor opção para os nossos clientes e para a comunidade cripto, né, que pode acontecer. Então, esse foi um fato que aconteceu recente agora, justamente no inverno cripto, né, fez com que o mercado cripto caísse mais ainda. Então, foi um momento assim super tenso, né, foi uma semana muito complicada. Todo dia a gente estava acompanhando ali uma atualização do protocolo e agora o que vai ser. Atingiu muito assim e consequentemente atingiu o Bitcoin porque ele caiu também, né? Então, assim, foi uma ação muito forte, assim, bilhões foram perdidos. Então, o que eu indico, né? Que as pessoas não invistam, tem que ter a diversificação na carteira. Teve pessoas que tinham 90% investido nesse protocolo. Eu penso assim, eu não coloco 90% em um único ativo, acredito que você também não. Eu sempre dou uma misturada ali, né? 30 em um, 20 em outro e assim até dar o total de 100. Então, isso é um risco também, né? Então, por isso que até nós sempre recomendamos você diversificar a sua carteira. Então, investir um pouquinho em projetos de NFT, um pouquinho em projeto em games, que tem um fundamento. Tem projetos antigos que estão valorizando agora, tem projetos novos que também. Sempre é importante estudar e por isso que a gente oferece mais de 200 ativos. E quando acontece isso, foi o primeiro caso, desde 2013, que o mercado Bitcoin existe, e aí a gente tomou essa ação de deslistar esse ativo para minimizar os impactos, né, nos nossos clientes. Então, isso pode acontecer, né? É importante você falar que tem os dois cenários, e faz parte do mercado ter essas situações. Você está entrando no mercado volátil. Tá? Então, você pode ganhar muito dinheiro, né? E você pode perder não sabendo administrar. Então, por isso que tem pessoas que investem no Bitcoin e deixam ali porque sabe que é uma moeda que tende a valorizar. Porque eu só tenho hoje a opção de, quando eu chegar em 21 milhões de Bitcoin, acabou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que esperar alguém vender. E até em 2140 é o período que o Satoshi determinou que acredita que será minerados todos os bitcoins. 2140? Então ainda tem tempo. Olha, 19 milhões já foram minerados, tá? Então a gente tem poucas unidades aí e quem tem vai poder vender o valor que ela quiser. Então tem esse ponto também. Então tem isso. Então sempre fica assim a minha recomendação: estudem, pesquisem sobre esse mercado. É uma coisa que todo dia surge uma coisa nova e tem tanto as partes positivas e as partes negativas que requer cuidado, assim como no mercado tradicional. Sabe uma coisa chata que eu achei de Bitcoin? Aumentou o preço das placas de vídeo, cara. Porque a galera usa para minerar. Os preços, você viu? Dispararam, assim. Sim, Nvidia
nunca lucrou tanto, porque a galera que minera comprou absurdamente para poder minerar os bitcoins, para ter mais capacidade de processamento. Sim. Alguns países até proibido, né, por questões de energia e tudo mais. Isso é um ponto de discussão também, porque hoje tem duas formas, né, a prova de participação e a prova de trabalho, que é a forma de minerar ali, né, mas é um ponto, assim, que gera discussão, porque tem protocolos que ainda utilizam essa questão de mineração e outras por prova de participação. Então, assim, tem hoje, por exemplo, a blockchain, tem Ethereum, né, que usa ainda hoje isso, tem Layer 2, são protocolos, por exemplo, a Polygon, que usa de uma maneira mais sustentável, mais escalável, enfim. Então, isso foi o boom também, né, mas tanto que em alguns países hoje até é ilegal você minerar em alguns lugares, né, eu lembro que, acho que no comecinho do ano, não sei se foi na China, ou Japão, algum lugar assim foi proibido, que todos os mineradores saíram de lá, porque eles ganham dinheiro com isso, né, e ajuda também a rede, né, a desvendar ali, enfim, um cálculo matemático que é a questão do blockchain. Então, enfim, tem gente que minera, né, que acredita, ganha dinheiro com isso, né? Então é um ponto bem interessante, um pouquinho técnico, mas deu um boom mesmo e acredito que ainda vai dar um pouquinho mais. Sim, tem inclusive placas de vídeo que você vai na BIOS lá no setup dela e dependendo do setup, teve uma atualização da NVIDIA que proibiu o overclock da placa de vídeo para mineração. Então, se você está jogando, legal, ele deixa ter uma velocidade maior, mas para minerar não, para inibir um pouco os mineradores de comprar aquela placa, sabe, deixar um pouco para os gamers, porque a galera, o preço aumentou muito e tal. Tem uma curiosidade. Mas é interessante como a gente começa a discutir sobre o mercado que a gente não conhece e vai entrando e tal, e aí a gente vai explorando. Na minha carteira, eu tenho lá minha renda fixa, sabe, que eu uso para emergência, para alguma situação e tal. Eu tenho as minhas ações dolarizadas, que eu tenho que me defender do hedge cambial, um pouquinho de hedge cambial, sabe, tentando me defender um pouco dessas variações do dólar, que um dia está 6, agora está 4, pode ir para 8, pode ir para 3, sei lá. E eu tenho as ações de empresas brasileiras que eu acredito que pagam, sei lá, um dividendo, que tem um valor bacana e tal. Mas quando a gente olha para o Bitcoin, seria um quarto tipo de ativo na minha carteira, sabe? Ou eu tenho que tirar da minha renda fixa, ou eu tenho que tirar do cambial, ou eu tenho que tirar das ações aqui, sabe? Como é que eu dividiria minha carteira nesse sentido? Não, na verdade seria mais uma opção que você teria ali, mais um segmento, vamos supor assim, né? Então, por exemplo, suponha que você tem ali 30 em renda fixa, 20, e você fala assim, 10% eu vou colocar em cripto para começar a acompanhar. Então, assim, se você tiver, né, por exemplo, Fiat, você pode colocar, não sei que você queira vender uma ação para investir no mercado Bitcoin. Então, hoje, por exemplo, no mercado Bitcoin, a gente tem a questão dos tokens de precatório, que é um pouquinho mais do mercado tradicional. Então, você pode investir em cripto, né, comprar um título ali de precatório, né, que tem ali um rendimento ao ano e que é comparado mais ao mercado tradicional, e tudo bem. Então, você tem duas opções de investimento dentro de uma única plataforma. Então, é isso que o mercado Bitcoin quer, né? Trazer um pouquinho do mercado tradicional para dentro do mercado cripto e você também ter a opção de mercado cripto. E aí, se você quiser, eu preciso de moeda fiat, vende uma cripto, vende o título, enfim, o que você desejar. Então, seria mais uma opção. Você não precisa desfazer do que você tem hoje, né? Seria só para agregar a sua carteira. Então, você tem, legal, mais uma opção. E aí, dentro desse mercado, você escolhe onde você quer investir. Eu quero só ativos games, que tem envolvimento com jogos. Eu quero só ativos que são focados em metaverso, né? Então, assim, tem um segmento, aí você vai abrindo até chegar no objetivo ali final do projeto, do ativo. Eu já vi algumas pessoas que comparavam a classe do Bitcoin a algo relacionado a uma pegada de reserva de valor, porque é um valor limitado, né, de ativos que a gente tem. Então, sendo valor ativo, é comparado, por exemplo, a ouro. Você comprar ouro na sua carteira, a quantidade de ouro no mundo é limitado, a gente não vai aumentar. E o Bitcoin estaria nessa pegada, sabe? Alguma coisa nessa... Sabe, não estaria tão arriscado quanto as ações, né? Mas não tão seguro quanto a renda fixa, né? Estaria ali no meio. Sim, até por conta dessa limitação de 21 milhões de bitcoins. Então, assim, quem tem é como se fosse um privilegiado, porque, vamos supor, é a questão da oferta e demanda. Então, por exemplo, você tem 2 bitcoins hoje, tá? Vai chegar uma hora
que não vai ter mais opções para todo mundo. Então, você pode vender esses 2 bitcoins pelo preço que você desejar. E além dele valorizar, né? Porque é uma oferta, você vai deixar lá a longo prazo, né? Uma oferta de valor, enfim, uma opção. Você pode vender o valor que você quiser e você acompanha a valorização dele. Então, por isso que o Bitcoin é o principal, assim, é o mais seguro na questão de você, assim, ter ele, o poder que você tem sobre ele também, né? Então, você pode vender o valor que você quiser. Por isso que esse é o momento agora de você comprar, né? Não precisa comprar um Bitcoin, mas os fragmentos de Bitcoin que você tem, porque ele também vai ser assim, caramba, ele tem Bitcoin, então eu posso vender o valor que eu quiser. E o momento que eu não desejar mais, você, né, tem a valorização e você vende, compra outro, enfim. Então, tem essa questão mesmo, é só 21 milhões, 19 mil já foram, né? Então, 2.140 é o limite, né, que o Satoshi determinou no white paper. Então, é uma opção legal, porque os outros ativos têm uma limitação, mas, assim, geralmente é muita coisa, 3 bilhões, 10 bilhões e tudo mais, assim, mas é um valor que acaba rápido, né? Agora, do Bitcoin, 21 milhões, né? Então, você tem aí ainda a oportunidade de comprar e de ter essa questão como reserva de valor ou de investimento, porque hoje você pode pagar com Bitcoin, né? Tem vários hotéis que já aceitam, você pode comprar em estabelecimento. Eu sei que no Nordeste, não lembro qual região, se é Jericoacoara, teve um evento, acho que esse ano, e tem regiões ali que já aceitam Bitcoin. Você pode pagar e já desconta da sua carteira, do seu wallet ali que você tem do Bitcoin. Faz a cotação rapidamente e já quita. Então, assim, tem várias opções. Se de um lado aqui tem o Alex super conservador, a gente tem um conselheiro que é o Luli, que na visão dele o futuro virar a moeda principal será Bitcoin. A gente vai tomar o café da manhã, pedir um pão na chapa e pagar com Bitcoin. O que você acredita? Para onde que vai essa história? Realmente teremos nossas carteiras de Bitcoin no dia a dia para as transações corriqueiras? Eu acredito, né? Eu acredito, e também assim foi o que El Salvador fez recentemente, né? Então lá virou uma moeda mesmo, né? Você tem tanta moeda local quanto o Bitcoin. Então já acontece isso de você ir numa padaria e pagar em Bitcoin, seu cafezinho, seu pão na chapa e tudo mais. Eu acredito que o Bitcoin sempre vai ser mais uma opção, né? Eu acho que assim não há intenção de competir com a moeda fiat. É até a opção, eu quero pagar com cripto, eu quero pagar com real. Né? Então, assim, também acho, minha opinião pessoal, né? Tudo bem ter um estabelecimento que aceita cripto, mas ainda, né, ainda mais por ser um mercado ainda que está chegando nas pessoas, né, numa coisa assim, tipo como se fosse a internet chegando lá nos anos 90, eu acho que o estabelecimento pode ter as duas opções. É super disruptivo ser num lugar que já aceita Bitcoin. Pô, legal, super inovador, já acompanha. Mas também não precisa ser radical de ser só Bitcoin. Eu acho que pode ter os dois caminhos, porque eu posso, por exemplo, ir com a minha mãe lá, e minha mãe falou assim, que é isso? Eu não vou pagar com Bitcoin, nem tenho, nem sei. E aí ela não consegue utilizar o estabelecimento, não, pode utilizar porque aqui aceita real. Então eu acredito muito de ter as duas opções para atender esses dois públicos, porque vai ter gente que não vai acreditar no Bitcoin e vai ficar nessa questão mais engessada e tradicional, e tudo bem, é o perfil, né? Então acho que a gente tem que ter sempre a opção para atender os dois públicos, tanto no mercado tradicional. Eu acho uma coisa maluca, assim, eu entendo, mas imagina, a padaria vai ter que ter a taxa de conversão do dia, porque no fundo tudo é lastreado em real, então ele vai, quanto custa o pãozinho? Custa R$3 ou 0,00 Bitcoin, sabe? Para mim é um negócio, mas o Luli aposta todas as fichas dele nisso, né? Vai ser simples assim, né? Não vai ser simples assim, todo dia tem que atualizar a conversão? Como é que sei lá, a maquininha, o seu celular vai converter automaticamente. Isso, então você está pagando em real com a sua carteira de... vai converter, né? Isso. E hoje tem plataformas, você que é de tecnologia deve saber, que faz isso em 3 segundos, 4 segundos, é muito rápido. Então, assim, por exemplo, tem algumas lojas online que permite você comprar, por exemplo, um celular com cripto, ela faz a chamada ali no livro, no valor, a cada 10 segundos. Então, você está ali no carrinho, ela vai ficar atualizando. Isso tudo através de software ali conectado. Então, você não precisa ficar fazendo aquela cotação, porque... Mas na hora que eu for comprar, será que está valendo a pena comprar com Bitcoin hoje, sabe? Ou se for a moeda única, né, ou a principal moeda, você já vai ter recebido em Bitcoin, então você não vai precisar ficar fazendo essa conversão. Mas se for a principal, né? Não num ambiente misto que a minha dúvida. No ambiente misto você vai sempre ter a opção, né? Aí você escolhe, você avalia a sua estratégia, o que você acha melhor. Pô, você tem um Bitcoin que super valorizou, então você teria um pouco a mais do que o real, né? E aí você escolhe com o que você vai pagar. É uma análise mais sua, mais em questão de cotação, isso você não precisa se preocupar, porque a ferramenta ali, a maquininha, seja o site, já vai fazer isso automaticamente.
Não muda muito, né? Vai ser muito louco, cara. E o pior é que eu me lembro, né? Cara, se a gente voltar 20 anos para trás, a gente falava de é seguro ou não comprar pela internet, sabe? Eu vou comprar, quem vai... eu me lembro de eventos que nós fazíamos, reuníamos, sei lá, tava 1000 pessoas no auditório e eu vi palestrantes lá falar o seguinte, não, eu compro sim um tênis pela internet. E todo mundo, uau, ele compra um tênis sem vestir antes, sem provar, e todo mundo achava isso mega moderno, assim. Hoje é inimaginável. É igual o Pix, tudo, né? Quando chegou, todo mundo, nossa, o Pix é Brasil, gente. Você fala assim, Pix pro pessoal de fora, pô, a gente tá anos-luz lá na frente, né? E você fala assim, caramba, pagar conta via Pix, transferir pra pessoa online. Quando chegou, eu tenho certeza que pegou muita gente assim, nossa, será que é seguro isso? É real? Então, assim, cara, comprar por internet, né, online, eu sou super dessas, né? Eu praticamente não compro em loja física, até porque os custos são maiores, né, e tudo mais, e faz sentido. Então, assim, comprar online para mim é super normal, minha geração. Para minha mãe já é uma coisa assim, será que vai chegar? É confiável? Quem que vai entregar? Então, assim, eu acho que além de geração, é uma questão também de educação. Mãe, é tranquilo, é seguro, pode ficar sossegada, não vai chegar aqui ninguém te assaltando, mas é porque é muito inovador, né? Imagine falar sobre cripto agora, então, eu acho que a mesma situação que a gente passou lá da internet, do Pix, a gente está passando agora por questão de pagar com cripto também, né? Mas quando a gente fala do Pix, a gente ainda teve um lado de, poxa, é um ganho de escala e uma melhora tão grande de performance. Sabe, eu posso fazer transferência qualquer hora, sem custo, sabe, pagar R$15 para fazer uma transferência, às vezes de 50, que não fazia sentido. E agora a gente ganhou muito rápido. Por outro lado, a gente está falando de um mercado totalmente novo, né? Sim. Muda a forma com que a gente recebe o nosso dinheiro, a forma com que a gente lida. Né? O Scu falou aqui, peraí, vai ficar mudando o valor do café com pão de queijo ali na hora, todo dia, e eu vou mudar, tá? Sei lá, não sei. Na verdade vai ser diferente, mas a grande questão é que provavelmente a gente passe por uma disrupção aí. Sim. Vamos ver como é que vai ser. Mas bacana acompanhar esse crescimento e acompanhando o mercado, a gente vê que o mercado de Bitcoin vem se consolidando com o número de players, o número de investidores, cada vez mais dinheiros brasileiros investidos nessa classe de ativo aí, né? Sim, é só a gente observar aí o número de exchanges que saíram de 2020 para cá, né? A gente tem as grandes aí, internacionais, né? No mercado do Brasil também tem muitas, então assim, se fosse algo, tanto que querem regulamentar agora, né? Mas se fosse algo assim que não tivesse assim, não fosse algo sustentável a longo prazo, já teria caído por si, né? Por isso que é importante, assim, tem exchange, tem mercado, tem empresa, tem projetos, tem produtos, então assim, é algo que está ganhando mais força, e eu acho que quem não aproveitar esse momento, quando chegar, por exemplo, como o Alex falou assim, vai se sentir até meio fora da caixa de falar assim, caramba, por exemplo, a gente vê o metaverso agora, várias empresas estão aí com a iniciativa de ter algum pedacinho ali no metaverso para atender o cliente de uma melhor forma, para vender com uma experiência melhor, enfim, então as empresas querem aproveitar isso para falar assim, também tô nessa, tô atualizado com o mercado. Eu acho que o mercado cripto vai ser isso, porque você vai estar no ambiente do metaverso, você pode ter uma arte ali de NFT que você comprou com criptomoeda, né? E aí tudo isso dentro do ambiente virtual. Legal, vai ser... Aguardemos, né? E tem a galera que está escutando a gente quando, desculpa? 2028, 29. Então, a galera lá de 2028 que está escutando a nós, coloquem aqui nos comentários se é verdade. Verdade. Será que já seremos avatares? Será que a gente está aqui só no metaverso, sei lá. Débora, a gente chegando ao nosso fim aqui, a gente tem um momento em que a gente faz as mesmas perguntas para todos os convidados, um bate-bola, coisa rápida. Eu queria saber de você, se você tem alguma frase de impacto que marcou sua vida ao longo da sua carreira, que você consiga lembrar. Tá. Eu tenho geralmente duas que eu gosto muito, que eu uso para várias situações, seja em ambiente profissional, pessoal, né? Tenho aquela que eu gosto muito, eu acredito muito no que você no que você é diferente de qualquer pessoa, né? Então eu acho que é aquela coisa, o que você tem, acho que qualquer pessoa pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Então eu gosto muito disso, dessa questão de autenticidade, eu só gosto muito de lado humano, né? Eu gosto muito dessa questão de inteligência emocional, então eu acredito muito. E outra que sempre quando eu tô passando por uma situação, assim, seja muito, muito boa ou muito, muito ruim, eu sempre falo, tudo passa. Então se eu tô numa crise agora, tudo bem, vamos viver essa crise porque vai passar, é uma tempestade. E se eu tô num momento muito feliz, eu também não deixo isso me dominar porque eu sei que esse momento vai passar.
passar. Então, sempre olho essas duas coisas, né? Eu sempre aprendo, você está nessa situação, nessa posição, nessa cadeira, você tem um ser humano ali por trás. Por isso que eu acredito no que você é, não no que você tem ou possui naquele momento. E se eu estou passando por algum momento que não é muito favorável, vai passar. Tá? Então eu aproveito para aprender com aquilo, com aquela situação que está me fazendo crescer de algum momento. E no momento bom também, aproveito ao máximo porque também vai passar. É bom, né? Às vezes, quando a gente tá bom demais, calçar lá a sandália da humildade. Sim. Igual crítica e elogio, né? A gente nunca pode encarar os dois a ferro e fogo, porque a crítica te deixa muito para baixo se você levar 100%, e o elogio faz o seu ego inflar e você sai um pouco do chão. Então sempre é bom ter equilíbrio nesses dois, né? Se você receber uma crítica, não leva ela 100%, veja de quem que você está recebendo. E um elogio também, porque quando você recebe elogio, você sobe para um nível que você fala, tá, mas... Então, por isso que eu acho que os dois tem que ser sempre um equilíbrio, né? Então, casa com isso que você comentou. E você tem algum conselho que ao longo da sua carreira você recebeu de algum colega de trabalho, de um chefe, de alguém que trabalha contigo e te deu que você lembra, assim, que te marcou de alguma forma? Tenho sim. Numa empresa que eu trabalhava por muito tempo, assim, né, uns 9 anos, tinha um diretor que eu gostava muito dele, gosto até hoje, né, tá vivo e tal. E ele foi desligado da empresa depois de um certo tempo, muito tempo ali, né, e eu fiquei muito triste porque eu acabei tendo um carinho muito grande por ele, né. E eu estava meio que terminando a faculdade, estava meio naquela coisa, né, conhecendo ali o mundo corporativo, todas as coisas que tem. E ele me falou uma coisa que também faz sentido com essa questão que eu falei, que ele falou assim, Débora, nunca se esqueça que você está nessa posição. Então, nunca deixe algo subir para a cabeça. Porque, olha, hoje como um diretor, né, eu estou saindo aqui, depois não sou mais um diretor e eu tenho que manter o que eu sou. Então, eu nunca esqueço disso, né? Aprendi muito, porque eu fiquei pensando, é verdade, né? Quando às vezes você tem um cargo, uma posição, você às vezes passa um lugar, você é tratado diferente, mas se você não tem aquele cargo, parece que você perde a beleza, né? E isso eu acho muito vazio, né? Eu acho que a gente tem que ser lembrado pelo que a pessoa é. E ele marcou muito, né? Porque eu aprendi muito com ele pela pessoa, não pelo cargo de diretor que ele tinha. Então, eu sempre levo isso para mim, né? Eu vejo hoje pessoas, assim, muito novas, já tendo um cargo de liderança muito rápido, acho isso muito legal. E sempre eu fico observando como aquela pessoa se ela está naquele cargo ou não, se muda isso. Então, eu acho que hoje eu estou nessa posição, legal. Mas se amanhã não estiver, eu vou continuar sendo a mesma. Então, eu acho que isso é muito forte para mim. Eu sempre considero isso. Hoje você está nessa posição, mas tem um ser humano ali que tem que continuar sendo o que é. Muito bom. Legal. Uma perguntinha. Qual competência você acha que todo mundo deveria dominar? Qual a sua dica? Olha, pode parecer até um pouco clichê, né? A gente tem ouvido bastante, eu acho que essa questão da inteligência emocional, sei que pegou bastante com a questão da pandemia, mas eu acho que, principalmente no ambiente cripto, eu percebo que isso é uma habilidade, uma técnica muito importante, porque a gente vive em constante mudança todo o tempo, pessoas diferentes. Então, você, assim, tem que ter uma inteligência emocional, porque você tem um perfil diferente, você tem outro, eu tenho outro, e a gente pode ali estar trocando, ter opiniões diferentes. E eu acho que a inteligência emocional tem vários fatores, né? Tem a empatia, você entender o momento do outro, às vezes você não pode estar bem. Então, saber falar, às vezes a pessoa pode ficar magoada por uma questão que você falou brincando, que você acha que, tranquilo. Então, eu sei que a gente tem falado muito nisso, mas eu acho que além da técnica que um profissional tem que ter ali na área, que ele é uma referência, eu acho que a inteligência emocional ainda é um fator que é pouco desenvolvido nas pessoas, né? Então, a gente tem ali pessoas, ele é técnico, ele é referente naquele assunto e tal, mas quando você conversa com uma pessoa que ela tem a habilidade de conversar, ter a empatia, de entender às vezes que você não está legal e está tudo bem, porque isso pode acontecer, isso é um diferencial, né? Você consegue entrar numa camada diferente. Então, eu acho que a inteligência emocional é algo que deveria, assim, ser faculdade, sabe? Tipo, todo mundo tem que ter, porque não é só um CNPJ, né? Não é só uma pessoa ali que está ali desenvolvendo. Eu acho que isso é uma habilidade que deveria ter em todos os profissionais. Se não tem, começar a ter, e quem tem, não deixar de desenvolver. Parece, né? que não, mas é algo que ainda parece básico, mas não é. Né? Exatamente. Legal. Então, acho que isso é uma das características que eu, assim, prezo muito. Tem gente que tem isso de forma natural, sabe? Tem outras pessoas que acham isso desnecessário, enfim. Então, eu acho que quando você tem isso, você já tem, assim, depois a técnica chega para qualquer pessoa, mas isso é uma habilidade que faz você ter um olhar diferente, sabe? Então, eu valorizo bastante isso. Perfeito. E algo que você sempre acreditou e mudou de opinião recentemente?
cara, eu acho que o segmento de criptomoedas. Porque é algo que pra mim foi super assim... Não, esses caras aí é tudo... Não dá certo. Não. Foi super assim pra, tipo... eu acho que muita gente passa por isso, né? O que é isso? Será que é verdade? Não sei o quê. Eu tinha um pouco de receio. E aí, quando eu fui convidada para entrar no mercado Bitcoin, eu falei, caramba, parece que foi uma coisa do universo, como eu comentei. Então, foi algo que eu senti um pouco de medo, de receio, e depois eu vi, cara, legal, quanto que esse mercado agrega na vida. Tipo, uma reserva de valor, o quanto que eu ganhei com isso, quanto que eu tive de acesso, não só de conhecimento, de conhecer outras pessoas. Então, assim, foi uma coisa que quebrou barreiras para mim, que eu tinha super medo, porque era o que eu ouvia. E hoje eu super acredito, incentivo, apoio. Então foi algo assim, não para só ficar clichê, mas é que tipo, foi super assim, disruptivo para mim. Então o mercado de criptomoedas é um desses. Bacana. Débora, eu trouxe para você aqui, a gente tem um presente. Opa! O que a gente tem aqui, Rodrigão? Legal. Caneca Liver aqui, ó. Trouxe aqui para você. E vocês não sabem, a minha coleção, eu tenho um vício, né, de colecionar chaveiros e canecas. Eu tenho assim, tenho em casa um mural com várias canecas. Então, às vezes, assim, você tá indo para onde? Já falo, traz uma caneca de lá para mim. Então já acertaram aqui. Enquanto você tá vendo a caneca, eu ia pedir para você uma dica. Ai, que linda. Não é dica de Bitcoin, tá? Mas uma dica de uma música pra gente colocar na nossa playlist da live aqui. Tá, aí eu vou te dar uma dica de um cantor que eu gosto muito, vou deixar até você escolher. Eu adoro o Alok. Então, qualquer uma que você escolher aí dele, só vai sempre... Da galera... Não, mas fala uma música que você gosta. I Don't Matter. Qual? I Don't Matter. Peraí. O Sku gosta aqui da música eletrônica, né, Sku? Eu gosto. Sempre dá uma animada. Essa aqui? Isso. Bom, você falou pra escolher, então, eu gosto. Tá colocada aqui, ó. Não, eu adoro também. Sério? Que bom. Adoro. Eu curto. Então eu vou colocar aqui... Gosto mais do techno. Eu sou a galera do techno. Nossa, então bem old school, hein? Techno. Então, já revelou a idade. Mas já vou falando. Então vou colocar aqui na nossa playlist da live para os alunos. De verdade, Débora. Que bom. Me diga o seguinte, quem quiser bater um papo contigo, continuar com esse papo sobre Bitcoin, sobre inteligência de mercado, sobre tudo que você falou aqui a respeito, como que te encontra? Via LinkedIn, pessoal, tô lá à disposição, só me adicionar, Débora Concone. Tô super, assim, aberta a bate-papos, a tirar dúvida nesse mercado que é super, assim, inovador. Tem muita coisa pra gente conversar, daria pra gente ficar aqui batendo, nem vi passar o tempo. Então pode me adicionar no LinkedIn, me chamar pra bate-papo, que eu tô aí. Então coloca lá, pessoal, a gente vai colocar o linkzinho aqui embaixo na descrição, vai estar lá o perfil da Débora e o nosso também, né, Sku? Quem quiser bater um papo... LinkedIn aqui embaixo, acessa lá. Acessa lá. Galerinha, de verdade, Débora, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. O tempo. Verdade. A gente já estamos indo para a próxima aqui. De verdade, galera, um abraço. Vamos que vamos. Tchau, tchau, tchau.